Oi, vamos falar de inglês. Será que tá legal, hein? Deixa eu ver aqui. Agora melhorou. Então, eu estou de óculos escuros que eu acordei agora e parece que estou parecendo um maracujá de gaveta. Eu quero falar de um tema chamado sufixo e outro chamado prefixo, né? Então as palavras elas podem ter prefixo, pode ter sufixo. Um exemplo em português de um sufixo. Sufixo, prefixo é pré, né? Vem primeiro, sufixo vem depois, né? Então vamos lá, na medicina tem um sufixo chamado it, que quer dizer inflamação, né? Você tem laringe. Se a sua laringe inflama, você fica com laringite, inflamação na laringe. Você tem faringe. Se as suas faringes inflamam, você tem faringite, inflamação da faringe, it, né? O que são celulites que as pessoas reclamam tanto? Inflamação das células, celulite, né? Estomatite, então tudo it é inflamação, tá? Então, dado aqui o exemplo em português, nós vamos falar aqui de inglês, né? Vamos falar de prefixo. Um prefixo muito usado em português, até por quem nem mal sabe escrever em português, mas fala em inglês, por exemplo, é self. Né? Self é uma coisa que você faz para você mesmo, explicando a grosso modo. Né? Eu vou me barbear, eu vou me lavar, eu vou né? O barbear-me, lavar-me, né? Então é uma coisa que você faz com você mesmo. Então você pega um celular e tira uma foto sua, você fez uma selfie photo, uma selfie foto, né? Agora, se alguém tira uma foto sua, você fala, faz uma selfie minha. Não tem sentido, porque ela só é selfie se você mesmo fizer, né? Então tá aí, selfie. Você vai comer, né? Self-service. O self de novo, né? Self, serve-se, servir. Eu vou me servir. Então, uma coisa que você faz por você é sempre self. Uma amiga falou, Jorge, eu vou chegar na imigração nos Estados Unidos e vão perguntar qual é a minha profissão e eu trabalho por conta própria. O que que eu digo? Eu digo, você vai falar assim, I am self-employer. O que que é isso? Então, eu falei, self é uma coisa que você faz para você, né? E employer é uma palavra em inglês que quer dizer empregado, funcionário. Ou seja, eu sou funcionário de mim mesmo. I am self-employer. Eu vou escrever aqui como é que pronuncia, você treina, para quando você chegar lá, pum, tira de letra, né? I am self-employer. Pronto. Eu trabalho por conta própria, eu sou meu funcionário, né? Eu sou o meu patrão, eu sou autônomo, e etc, e etc. Então está explicado aqui self, né? Eu acho que era isso que eu ia falar por enquanto. Tá, eu quero falar sobre outra coisa, sobre verbos que você coloca a R, coloca a letra R no final, ou então ER, e algumas pessoas, alguns professores que dão aquelas explicações bem superficiais, dizem, colocou R e virou profissão. Drive. Gente, sabia que não é drive? Não é drive, é drive. Assim como o presidente não é presidente Trump, é Trump, né? Assim como não é Shrek, é Shrek. Sabia que é Shrek? Porque se ele fosse Shrek, a esposa dele seria a Xereca, né? Mas não, é Shrek, que é casado com a Fiona. Mas isso não vem ao caso. Então, drive é o quê? É o verbo dirigir. Você drive, termina com E, você coloca R, vira driver. Driver seria motorista, que a grosso modo seria o dirigidor, né? O dirigidor, que a gente chama de motorista, né? Vou chamar ali um dirigidor. Não, a gente fala motorista. Então, drive vira driver, né? O verbo dirigir vira o dirigidor, que é o motorista. Entendeu? É a mesma coisa que teach. Teach quer dizer ensinar. Teacher é o quê? O ensinador, né? Botou o R, né? Virou o ensinador. Botou ER, virou ensinador. Teacher, ensinar, verbo. Teacher, o ensinador, né? Que a gente chama, claro, de professor, né? E outra coisa, hein? Nos Estados Unidos você não chama o professor
no vocativo para conversar com ele. Quer fazer uma pergunta? Oh, teacher, como no Brasil. Professor. Lá não se fala assim. Você chama o cara pelo sobrenome, né? Mr. Johnson, né? Então você chama pelo sobrenome. Então é isso. Eu quero dizer o quê? Que os professores dizem que o verbo vira profissão, mas não é só isso. Vira, por exemplo, uma coisa que funciona, uma máquina pode, por exemplo, um verbo pode virar. Por exemplo, fry. Fry quer dizer fritar, verbo fritar. Se você coloca ER, fryer, vira o quê? Fritador, fritadeira. Né? Então aquela pessoa que não sabe mal falar português, mal sabe escrever, ela fala assim, na casa da minha patroa tem um air fryer. Inglês perfeito. Air quer dizer ar. Fryer, fritadora. Fritadora a ar. Que português perfeito, né? Olha, eu tenho uma doméstica lá em casa, eu tenho uma secretária do lar, né? Eu tenho uma secretária que me auxilia, que ela fala inglês, fala. Ô, Joana, fala pro pessoal aí. Aqui tem air fryer. Olha só que perfeito, né? Então é isso que eu queria falar sobre o prefixo e também futuramente vamos falar sobre o sufixo. Então, eu tinha um monte de coisa na cabeça. Como eu não tenho roteiro, eu falo o que eu lembro. Tá aí. Por que eu não dou aula de inglês? Porque eu tenho uma tese, eu tenho uma opinião absurdíssima, que é a seguinte: só pode ensinar um idioma o nativo do idioma, na minha opinião. Por quê? Se eu morar 10, 20 anos nos Estados Unidos, eu vou falar assim: hoje nós vamos aprender a falar um idioma muito importante, porque o sotaque não sai, nós ficamos falando sempre como latinos. E eu acho que estou me apropriando de uma coisa que não é minha. Eu não sou nativo da língua inglesa, quer dizer, não tem problema nenhum, mas eu não gosto. Eu, por exemplo, morei no exterior e vi os estrangeiros tentando ensinar português. Agora nós vamos ensinar para vocês o verbo ficar na língua portuguesa. Eu falei, pô, que coisa horrorosa, né? Bota um brasileiro para fazer isso, ou então alguém de Portugal, alguém da África de língua portuguesa. Então eu tenho a opinião de que é feio você se apropriar de uma coisa, um idioma que não é seu e querer ensinar. Eu penso assim, né? Seria o native speaker, o falante nativo, tá bom? Beijos para quem gosta de beijo, abraços para quem gosta de abraça, como diz um apresentador de televisão.